Se você empreende ou pensa em empreender em algum momento da sua vida, eu vou te mostrar o porquê estudar a jornada de compra é a melhor forma de você ter aumento de receita previsível sem investir milhares de reais para isso. Eu sou João Vitor Dias, estrategista digital há mais de 4 anos e a minha vida mudou quando eu entendi esse conceito de jornada de compra, lendo esse livro aqui, Marketing 4.0 do Philip Kotler, e como ele compreendeu o marketing, principalmente nessa era digital, de maneira aplicável para qualquer nicho ou segmento ou ramo dentro da internet hoje. A primeira coisa que você precisa entender é que, independente de qual seja o seu nicho, o seu cliente ele tem uma jornada desde o momento em que ele sabe qual é a sua empresa, sabe qual é o seu produto, até o momento em que ele compra de você. E essa jornada ela pode ser pequena para alguns casos ou muito extensa para outros. Um exemplo que eu gosto de usar é: o cliente pensa menos para comprar um hambúrguer do que para considerar comprar um carro. E aí, entendendo isso, Kotler ele resumiu basicamente 5 etapas da jornada de compra hoje no digital. E uma das coisas mais incríveis que eu acho que o Kotler fala é como os consumidores hoje estão se importando cada vez menos com as opiniões das marcas e focando mais nas opiniões de outros consumidores. E isso tem a ver com o modo como a internet está cada vez mais sendo influente na vida das pessoas. A gente teve um grande avanço do marketing geral depois da pandemia, o que tornou possível que mais pessoas comprassem online. E aí o Kotler fala que cada vez mais essa comunidade está se fortalecendo com opiniões de outras pessoas, é porque realmente tem um cenário hoje na internet que é propício a isso. Só que isso tem um problema para as grandes empresas, né? Porque hoje elas já não têm tanto domínio assim sobre as opiniões das pessoas como elas tinham na época passada. Elas tentam pintar o próprio quadro delas, mas isso não significa que elas impactem as pessoas da forma que elas querem, visto que tem tantas opiniões assim divergentes dentro da internet. Ou seja, o indivíduo hoje ele sai do lugar de passividade para esse lugar de componente importante na opinião dos outros através da conectividade. E aí o Kotler ele traz 3 fatores principais pelos quais as pessoas são altamente influenciadas. O primeiro é pelas comunicações de marketing em diferentes mídias. O segundo é pela opinião de amigos e familiares. E o terceiro é sobre as experiências prévias e o conhecimento sobre as marcas. Então, entendendo isso, é que o Kotler formula as 5 A's da jornada de compra: assimilação, atração, arguição, ação e apologia. E eu acho que o conceito que me chama mais atenção é como ele consegue colocar dentro de cada uma dessas etapas táticas diferentes, estratégias diferentes para impactar a vida dos consumidores, né, ao longo da jornada de compra. Desde o momento em que ele encontra a sua marca até o momento em que ele considera comprar, aqui a gente tem diversas estratégias para que o cliente avance dentro delas. Uma delas é o tráfego pago, que você provavelmente já sabe, o tráfego orgânico, que é a produção de conteúdo. Aqui você afunila cada vez mais, né, no momento de conteúdo ou até mesmo de qualificação, né? A gente chama de qualificação do lead, quando a gente entende que ele precisa ser atraído sabendo de todos os pontos aqui que o seu produto oferece e chegando nessa etapa aqui sem muitas dúvidas ou objeções, né? A qualificação ela parte do princípio de entender que o cliente ideal ele necessita de certas informações para que ele não tenha nenhum problema na fase de considerar, porque aqui é onde você vai romper todas as objeções dele, principalmente em relação a preço, em relação a condições de parcelamento, algo que acrescente ainda mais valor naquilo que você entrega. Tudo isso aqui compreende a jornada de compra e ela pode ser feita tanto pelo online, tanto pelo digital, quanto também pelo offline, isso que é o mais interessante. E aí eu trago a relevância também de que a jornada de compra, ela é um círculo e ela pode sim voltar até o momento de assimilação, como eu falei na imagem anterior. Você começa em assimilação, vai até a apologia, mas aqui é o ponto que muitas empresas negligenciam. Por quê? A partir daqui, o cliente pode fazer toda a jornada de novo. E é interessante entender em qual dessas etapas está a influência externa, a influência dos outros e a própria experiência com a marca. Ela vem desde a atração, que aqui ela vai ter a pesquisa, né? O cliente ele vai pesquisar nas fases de assimilação, atração e arguição sobre a empresa, as opiniões, aquilo que ela passa no topo do funil, né? No topo do iceberg, aquilo que ela quer passar com seus anúncios, aquilo que ela quer passar com a sua marca nas redes sociais, até que ele desce
e começa a pesquisar um pouco sobre a opinião dos outros. Então a opinião dos outros também importa na fase de assimilação e na fase de arguição, né, de consideração de compra. Até que ela desce para a própria experiência, que geralmente está enquadrada dentro da apologia, porque ela já passou pela compra, ela já gostou do produto e agora ela vai indicar para outras pessoas. E é aí que entra os fatores que o Kotler fala que influenciam cada um dos consumidores dentro dessa jornada. A combinação da própria influência, pelo que eles recebem de fora, com a influência dos outros, que é o boca a boca próximo, né? O disse-me-disse, e a influência externa, que é a publicidade e o marketing. E aí tem um conceito interessante sobre a fase de apologia que eu trago para todos os meus clientes, né? Que é sobre estender ao máximo a jornada de compra para que tenham-se pontos de contato com cada um desses clientes de forma mais intencional e efetiva. O cliente ele tem que ter um impacto bom o suficiente em cada uma dessas etapas. E é por isso que ele traz o conceito de omnichannel, né? É fazer com que a sua empresa esteja muito bem relacionada em cada um dos diferentes modos de marketing hoje. Seja offline, seja na mídia paga, seja na mídia orgânica, seja na venda, seja no atendimento. E é bem democrático, porque todas as empresas conseguem estar em quase todos os lugares da internet. E é por isso que eu amo que desde o pequeno empresário até as grandes empresas conseguem usar e usufruir da internet de uma maneira objetiva. É lógico, se estiverem acompanhadas por pessoas que possam proporcionar as melhores estratégias a elas, né? Então é isso, se fez sentido para você de alguma forma, considere se inscrever nesse canal, não deixe de dar uma curtida para espalhar essa mensagem para mais pessoas. E se você quiser me ajudar também, você pode adquirir esses livros que foram fantásticos para mim, nos links aqui de baixo você já me ajuda comprando por eles, beleza? Um grande abraço, até a próxima.